Oi, pessoal, etapa 2 da nossa gravação. E a gente vai para a correção da semana 4 do PET 5 do nono ano, tá bom? Então, quem não assistiu a aula anterior da semana 3, corre que tem o link, tá? Então, foram 2 aulas que eu gravei seguidas. Então, a gente vai agora passar para a correção. Tudo jóia com vocês? Tá, então nós estávamos falando, né, sobre cromossomos homólogos, né? Nós estávamos falando sobre genes alelos, sobre homozigotos e heterozigotos. Para encerrar este tema, o PET 5, né, na quarta semana, ele veio nos trazer os dois conceitos, genótipo e fenótipo, que foram falados até em questões da semana anterior, mas não foram definidos. O que é genótipo? O que é fenótipo? Genótipo, né, a constituição genética herdada dos pais, né, que é inalterável. Então, como eu falei na aula passada, para a formação de um novo ser, recebido uma parte dos cromossomos de um pai e o outro de um outro parental, no caso. Então, é formado por parte de origem materna, parte de origem paterna. Então, essa constituição vai dar origem ao genótipo de um ser. E ela é inalterável porque é só neste momento que se recebe a, a base que vai formar a informação genética daquele ser vivo. É ali que é formado, na fecundação, na união dos gametas, né, masculino e feminino, né, ovócito e espermatozoide. E é inalterável. Tá? Então, por exemplo, se você recebeu informações genéticas na formação do seu embrião, que o seu olho vai ser da cor azul, essa informação não vai mudar. Seu olho vai ser da cor castanho, escuro, essa informação não vai mudar, tá? Ela foi herdada lá na sua formação como embrião e ela não vai mudar, tá bom? Já o fenótipo é a expressão dessa constituição genética, tá? Então, a genética, os genes vai determinar que característica que vai ser. Só que essa determinação, ela acontece conforme características ambientais. Então, fatores ambientais podem interferir na expressão de um genótipo. Por exemplo, nós temos aqui no PET o exemplo desse coelho himalaio, onde a mesma constituição genética, conforme uma característica ambiental, que é a temperatura, muda o fenótipo do coelho, né? A gente vê nas regiões do corpo dele que são mais frias, uma expressão diferente de melanina, que dá essa pigmentação mais escura. Então, não mudou o genótipo, o que mudou foi o fator ambiental, alterando a expressão dos genes nessas regiões do corpo conforme a temperatura do ambiente, tá? Então, essas são as diferenças entre os conceitos de genótipo e fenótipo, tá bom? Aí, passando para as atividades dessa semana, cite 2 fatores ambientais que podem alterar a manifestação do genótipo, né? O próprio PET traz esse exemplo de temperatura e traz um outro exemplo de radiação solar. Né? Conforme a exposição à radiação, as células, né, de, por exemplo, de indivíduos que são irmãos, que apresentam os mesmos alelos para a expressão de melanina, pode alterar conforme o fator ambiental, que é a exposição à radiação, tá? Segunda, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. O fenótipo é inalterável. É verdade? Não. Por quê? Ele é resultado da combinação de 2 coisas. Algo que é inalterável, que é o genótipo, com algo que é variável, que são as condições ambientais. Então, como as condições ambientais podem mudar, o fenótipo também pode mudar, tá bom? Então, ela é falsa. O genótipo influencia o fenótipo. Eu me questionei várias vezes sobre essa questão. Para mim, essa alternativa foi mal elaborada. Por quê? O genótipo, ele determina o fenótipo, mas pode ser influenciado por condições ambientais. Quando a alternativa fala que o genótipo influencia o fenótipo,
ele tira dos genes, do DNA, o papel de comando, de controle, de determinação que o DNA tem sobre uma característica que pode ser variada conforme a condição ambiental. Então, eu diria que essa questão está incorreta, mas pelo contexto que o PET vem trazendo, eu acredito que eles colocaram ela como verdadeira, né? Porque o genótipo, junto com as condições ambientais, determinam o fenótipo. Então, nesse contexto, a gente poderia dizer que influencia, tá bom? Mas se aparecer alguém falando que está falsa, a pessoa tem motivos para afirmar que essa alternativa está falsa. É falsa. O genótipo depende das condições ambientais para se manifestar. O genótipo depende das condições ambientais? Sim, né? Juntamente com as condições ambientais, ele vai se manifestar no fenótipo, tá bom? O genótipo é a constituição genética de um indivíduo. Esse é o conceito de genótipo, né? Tô certinho. E o último, um exemplo de fenótipo é o tipo sanguíneo A. A Beth até cita esse exemplo lá no texto, tá? Então, é verdade. Então, por exemplo, tem célula que tem um genótipo, indivíduo que suas células têm um genótipo por tipo sanguíneo ser A. Já outro indivíduo que suas células têm um genótipo por tipo sanguíneo ser B. Então, qual que vai ser o fenótipo desse genótipo? O tipo sanguíneo A ou o tipo sanguíneo B ou qualquer outro, né? Que existem vários fenótipos. A, AB, B, O, tá bom? Então, esse é o fenótipo, né? A expressão é a característica, né? A expressão da informação genética, que aqui no caso é o tipo sanguíneo. 3. Destaque e escreva dois fenômenos que você tenha, dois fenótipos que você tenha, e a seguir escreva os respectivos genótipos das características destacadas. Acho engraçado porque o PET não trouxe exemplos de fenótipos e genótipos humanos. E quem não tem internet em casa, como queria pesquisar isso, né? Tudo bem. Então, existem vários exemplos, né? Teve esse caso do tipo sanguíneo, mas o PET não fala do genótipo. Tem o caso, por exemplo, do lobo da orelha. Olha aqui nessa imagem que pode ser solto ou pode ser preso, né? Aqui na base. Sendo que o solto ele é um caráter dominante e o preso é um caráter recessivo. No caso do tipo sanguíneo, nós temos aqui os vários genótipos para cada tipo sanguíneo. Também tem relações com caráter recessivo dominante dos genes. A capacidade de dobrar a língua, né, é um caráter recessivo não conseguir dobrar, e um caráter dominante conseguir dobrar a língua, sim, tá? Cor da pele também. Se negro, mulato escuro, mulato médio, mulato claro, branco, né? Também são combinações de diferentes alelos. Então, você pode olhar as suas características aí, citar exemplos dos seus fenótipos, seu tipo sanguíneo e qual seria o genótipo dele aqui, ou, por exemplo, no qual é seu lobo de orelha, se preso ou solto, e se o genótipo é dominante ou recessivo, tá? Se sua língua dobra ou não, se esse genótipo é dominante ou recessivo. Então, fique à vontade para escolher o que você quer expressar, colocar o seu fenótipo e qual que seria o seu genótipo. Tá bom? Você pode colocar os alelos aqui, se tiver informação, como tem para cor e para tipo sanguíneo, ou só dizer se é dominante ou recessivo, no caso do lobo da orelha ou da dobradura da língua. Joia? Quarta, uma família, durante suas férias, resolve ir para a praia e passam lá 2 semanas. Após esse tempo, eles perceberam que sua pele havia ficado havia escurecido. Essa mudança ocorreu devido a uma variação da genética, do genótipo, do cromossomo ou do fenótipo. Desses aqui, o que altera conforme as condições ambientais, que nesse caso foi a exposição à luz solar, seria o fenótipo. Quinta, porque o genótipo não se altera mesmo após decorrido um longo período de tempo, né? Nós conversamos sobre isso. O genótipo é a constituição genética de cada ser vivo, composto por alelos maternos e paternos herdados dos pais por meio dos seus respectivos gametas, espermatozoides e óvulos. Então, isso não pode ser alterado, a não ser que você voltasse no tempo e mudasse qual espermatozoide se encontraria com qual óvulo, mas provavelmente não seria você. Beijos.
Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Foi muito bom estar com vocês esse mês por vídeo, né? Eu não costumo gravar aulas para o nono ano e a gente se encontrou aqui algumas vezes, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês com a compreensão dos conceitos e até o próximo vídeo. Dúvidas, estarei aqui. Tchau. Encerrando.